Eduardo, a minha pergunta é assim, como que você vê essa relação que, por exemplo, nessa perspectiva Karl Popper, certo? Tem com a questão da dialética, tem com a ideia de cientificidade da dialética, que para ele aparece como se fosse um pensamento, o inimigo da sociedade aberta, cujo procedimento é diferente das ciências naturais, né? Que assim você tem aquela coisa de a falseabilidade, né? Você vai atrás, você tem uma hipótese e você procura a questão de ambiguidade, você procura ver de que forma você tem argumentos que refutam a tua hipótese e não você teria o que parece para o Popper uma argumentação circular, porque você na verdade, como se você estivesse recolhendo da realidade aspectos que comprovam a tua hipótese, né? Tem um procedimento inverso ao das ciências naturais para ele, né? Eu não sei como é que você vê essa relação aí entre essa tendência, vamos dizer assim, de um pensamento de origem, de feição popperiana, analítico, com relação à dialética. Primeiro, Gerson, muito obrigado, meu querido Gerson, pelas colocações. E você tem plena razão, acho que é possível, né? Um diálogo frutífero, muito interessante, da dialética com Aristóteles, né? Embora a dialética seja colocada mais no campo, vamos dizer assim, da lógica formal, né? Mas alguns elementos centrais do pensamento aristotélico são pertinentes ao pensamento dialético, e você citou muito bem, né? Para Aristóteles, né? A ideia, no caso que ele chama aqui a forma, né? Aqui é uma crítica a Platão, a forma não, não pode estar separada da matéria, né? Como é em Platão. Platão, a ideia e o mundo sensível se relacionam apenas pela imitação, pela mimesis, né? Quer dizer, o mundo sensível faz parte do múltiplo, a ideia faz parte do uno, e pela imitação o múltiplo participa da ideia do uno, mas o uno não participa, né, do mundo sensível. Logo, o uno permanece esse uno, né? Ou seja, mas há aqui uma relação artificial entre o uno e o múltiplo, dado pela participação, pela mimesis, né? Já em Aristóteles, não. Aristóteles, aquilo que tem conteúdo tem forma, e aquilo que tem forma tem conteúdo. Forma e matéria não se separam, né? Ou seja, são diferentes, mas são inseparáveis. Certo? E dentro da forma e dentro da matéria tem o quê? Tem movimento, né? Que ele chama de potência. E a potência faz com que, né, essa forma esteja se desenvolvendo e trazendo novas matérias, novos conteúdos, né? Isso é próprio da dialética, você tem razão, né? Ou seja, dentro da forma tem conteúdo, esse conteúdo tem potência e faz com que essa potência esteja potencializando, né? Tornando a forma constantemente, certo? Né? Poderia fazer uma aproximação, claro, né? Com Spinoza. Spinoza parte, né, da naturans, né? Da natura, né? Não naturata, não determinada, a natureza indeterminada, que é um problema para o marxismo, né, para a visão, né, materialista, partir de uma natureza indeterminada, né, de uma natureza que se aproxima, vamos dizer assim, do divino, de Deus, embora não seja um Deus criador, mas numa natureza indeterminada, universal. E dentro dessa natureza, né, ou seja, que é necessária, né, ela tem qualidades, né, que expressam o que ela é, tem atributos que expressam o que ela é, que são, no caso, de acordo com a limitação do nosso entendimento, nós podemos conhecer apenas os atributos, né, do pensamento e da extensão, e tudo que é indeterminado pertence ao pensamento, e tudo que é determinado pertence à extensão. Mas aqui já é uma separação, né, entre aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Aquilo que é imaterial e aquilo que... Isso é estranho a um pensamento dialético, né? Ou seja, estão dentro dos atributos, embora faça parte dentro da substância, né? Mas, como é que duas coisas diferentes, os atributos são diferentes, né? Certo? O atributo da extensão, ele é material, ele é corpóreo, ele é divisível. Os atributos
do pensamento são incorpóreos, são imateriais. E um não tem nada a ver com o outro. Como é que dois atributos vêm de uma mesma substância e são cabalmente diferentes, né? Na dialética, isso não é possível, você ter algo material e imaterial separado, algo corpóreo e incorpóreo separado, certo? Né? E o mundo da finitude, certo? Que são os modos, né? Os modos acontecem separados, vamos dizer assim, né? Quer dizer, só dentro da finitude, mas não ataca, não infringe a infinitude da substância, da natureza. Não pode, né? Quer dizer, o todo também recebe influência das suas partes, né? Do mundo finito, no caso dos modos. Em Spinoza, não. Então, eu acho um pensamento problemático aí, né? Com a dialética, tá certo? Em relação ao Helder, eu acho interessante esse debate. É um debate frutífero, né? Poderia fazer entre Popper e Hegel, né? A crítica dele é muito forte a Hegel, né? Então Popper e Marx, né? Quer dizer, porque vai negar, né? Essa questão da dialética com uma pretensão de totalidade, principalmente, né? Essa questão de uma visão absoluta, de verdade absoluta, né? Não a verdade contingencial que está sendo negada e pode ser negada pela contingência, certo? Mesmo que a dialética seja mutabilidade, mas ela pressupõe a realidade como um todo, como uma totalidade, né? Isso é estranho à ciência, né? A ciência aqui do Popper. Mas vejamos, a falseabilidade, né? Quer dizer, algo que é uma lei da ciência, que interessa a ciência para Popper, não é a verdade, mas sim que essa verdade como lei da ciência, né, seja refutável, né, seja falseável, com o próprio desenvolvimento da ciência, também não é verdade. Né? Depois de pouco, muitos cientistas vão negar isso, dizer, olha, a ciência não está interessada nisso, senhor Popper, né? Tá certo? Vejamos, a ciência quer o estático, né? Ela quer descobrir leis e ficar nisso, porque há muitas disputas entre os cientistas, certo? É um desenvolvimento caro investir na ciência. Né? A ciência não tem esse aspecto tão revolucionário assim como o povo está dizendo, né? Interessado na refutabilidade, na falseabilidade, não. A ciência também é conservadora. Né? Ela, uma vez encontrando leis, né, para explicar determinados fenômenos, ela briga, ela tenta segurar, ela tenta abafar, entende? Né? Agora o rei vai dizer, olha, tudo bem, quando você chega a uma lei, né, tirada da observação dos fatos, dos fenômenos, essa lei não pode ser vista como uma mera necessidade, né? Para dizer como é que a contingência é. Dentro do necessário tem contingência. E a ciência não vai aceitar. Né? Dentro da lei tem múltiplas leis. Né? Tem outras leis, tem contradição. Né? E é essa multiplicidade que faz com que a lei, né, quer dizer, tem um mundo investido, certo? Tem um mundo inverso. O Hegel vai chamar a sua filosofia também de ciência. Vai dizer que não é só o movimento, né, amoroso do saber, né? Mas eu estou fazendo também ciência, dialética também é ciência, porque ela é rigorosa, ela é também sistemática, ela é profunda, né? Ela tem um rastro também na empiria, né? Quer dizer, ele diz, estou passando pela realidade, a fenomenologia do espírito está passando pela história, está passando pelos fenômenos, trazendo os fenômenos ao conceito, né? Ela não é só especulativa, né? Ela não é só um jogo de palavras, né? Ela trata, certo? Ou seja, só que a filosofia tem pretensão de ter um conceito universal, um conceito, né, absoluto nesse sentido, um todo, etc. Mas ele diz assim, a minha filosofia é científica, ela é rigorosa, ela é sistemática, né, é profunda, ela tem um rastro na empiria, né, embora não fique na empiria. Né, ou seja, falar de dialética não quer dizer negar a objetividade. Né. Agora, como Hegel traz a dialética, né, dele, assim, do subjetivo, que é o pensamento, e do objetivo, que seria o ser e a essência, que constituem determinações da realidade, mas dentro do subjetivo, dentro do conceito, dentro da ideia. Né? Daí uma certa resistência. Olha, dizer, essa dialética é meramente ideal. Né? Ela é uma dialética que não sai do conceito. Ela não passa, no fundo, pela realidade, pela empiria. Embora Hegel diga que sim, está passando pela realidade, está passando pela história, né? Lá na fenomenologia do espírito, mas na verdade, né? Vejamos o que é o conceito. Né? É o lógico, né, e o ser junto. Né? É a unidade entre o real,
né? E o pensamento dentro do pensado, vamos dizer assim, né? Dentro do conceito, dentro da ideia. Isso é estranho para um cientista, né? Você trazer essa unidade entre a realidade e o pensamento no interior da ideia, no interior do conceito. A própria ideia do Popper depois, né, vai ser questionada por outros cientistas, Thomas Kuhn, etc., né? Então, Vai Aberton, né? Feyerabend, né? Lakatos, etc., vamos dizer que não. Né? A ciência está preocupada, né, em refutar constantemente, ver a falseabilidade constantemente das suas verdades, né? Das suas leis, uma disputa muito pesada entre os cientistas, né? Entre aqueles que fazem ciência e a falseabilidade acontece quase, vamos dizer assim, né? Por a ciência à margem. Né? Essa ciência à margem da ciência majoritária consegue furar e mostrar a inviabilidade de uma dada teoria. Né? Mas não é o ato revolucionário da ciência fazendo isso constantemente. Hum, Geralmente é um cientista à margem, uma ciência à margem, né? Que não é a ciência que tem investimento de peso, ela consegue furar e mostrar a inviabilidade, a falseabilidade, né? De uma dada lei ou de uma dada pesquisa científica. Né? Mas não pela ciência em si, majoritário como o povo está defendendo. hum, E esse critério esse absoluto, né, da filosofia, aí que soa, né, para um cientista, talvez, as ideias da filosofia absoluta como verdades, né, com pretensões de verdades, né, absolutas, né, verdades fechadas, né, dentro do conceito, né, que não está passando pela contingência, né, logo não tem refutabilidade, né, mas hum. pela contingência não trago, né, possibilidade de novidade, né? Fica sempre dentro do conceito. E dentro do conceito eu sempre deduzo a mesma coisa, né? Quer dizer, Verdade. ele não sai desse todo conceitual, né? Sempre deduzindo coisas, mas dentro do próprio conceito. A diferença não entra, né? A contingência não entra. Né? Se a contingência não entra, se a diferença não entra a refutabilidade, né? Falseabilidade. E aí sempre esse todo é verdadeiro, porque tudo é deduzido dentro dele, né? Tudo passa a ser um momento necessário, né? Deduzível do lógico. Né? Mas, né? Então, não tem um previsível, tem um diferente de fato, né? Dessa visão da totalidade hegeliana, a partir da qual tudo é deduzido. Professor, muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado pela participação aqui no nosso canal Central Filosófica. E para você que nos acompanhou, caso você não fez isso, deixe aqui o seu like nesse vídeo se você gostou. Deixe aqui o seu comentário, perguntas, inquietações, pois o seu comentário, a sua pergunta faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, faz com que chegue até mais pessoas essa abordagem, essa aula, essa explanação que você acabou de ver. Meu abraço, nos veremos em um próximo vídeo.